Oi, tudo bem? Os investimentos pré-fixados são os mais fáceis de se entender e de se calcular a rentabilidade. Diferente de investimentos atrelados ao CDI, à taxa Selic ou até mesmo ao IPCA, que eles variam mês a mês, os pré-fixados tu já sabe que são, 10% ao ano, 11% ao ano. Mas mesmo sendo os mais fáceis de se calcular e que tu já tem uma previsibilidade do valor que tu vai receber lá na frente, será que eles são os melhores investimentos para o teu dinheiro? Será que já chegou o momento da gente investir em pré-fixados? Meu nome é Jefferson Erhardt, criador do canal Finanças Direto ao Ponto, e eu já vou logo te dizendo que podem não parecer, mas os pré-fixados são sim os investimentos mais arriscados, porque tu fixa o teu retorno financeiro independente do IPCA ou da taxa Selic que vai vir no futuro. Já pensou se a taxa Selic volta a subir a patamares como acima dos 14% que aconteceu no ano de 2015, ou mesmo nos primeiros anos dos anos 2000, onde chegou até 18% a taxa Selic? Pois é, e já pensou se o IPCA chega a 50%, como no caso da Argentina, nossos vizinhos aqui, e tu tá com teu pré-fixado a 11% ao ano? Tu vai perder muito poder de compra dessa forma. Por isso que eles são os mais arriscados. Será que isso vai acontecer? A taxa Selic pode subir tanto ou o IPCA subir tanto? Bom, eu não tenho tanta certeza assim. Eu não consigo prever o futuro, né? Mas eu preciso te mostrar que os pré-fixados são sim os mais arriscados de se investir, porque a gente não sabe o que pode acontecer daqui para frente. O passado não nos mostra o futuro. Já pensou se por um acaso a inflação começa a subir muito e o teu dinheiro está preso num pré-fixado? Diferente do investimento de liquidez diária, um atrelado a Selic ou CDI, um pré-fixado tu não consegue retirar antes. E se tu retirar antes, tu pode perder dinheiro com marcação a mercado. No Tesouro Pré-fixado isso, né? Então eu fiz um vídeo sobre marcação a mercado, se quiser dar uma olhadinha aqui. Já pensou se a inflação estivesse subindo muito? Seria mais fácil tu ter produtos estocados em casa do que o teu dinheiro preso com um retorno em 10% ao ano, por exemplo. Já pensou uma metalúrgica? Se o aço sobe 50% no ano e teu rendimento no investimento está pré-fixado em 10%, pô, não vai valer a pena, né? É mais fácil tu comprar aço e deixar estocado em casa, que vai ter um retorno maior do que 10% ao ano no investimento. Eu estou dando o exemplo da metalúrgica, mas isso pode se aplicar a diversos tipos de produtos. E por isso, ter um investimento pré-fixado para o longo prazo é muito mais arriscado. Pode parecer exagerado esse aumento de 50% nos custos do aço, mas isso aconteceu ano passado. E será que não poderia acontecer de novo? A gente nunca sabe, né? A gente não consegue prever o futuro. E isso pode acontecer com outros diversos produtos também. Eu resolvi dar o exemplo do aço porque é algo que não é perecível e tu conseguiria guardar por mais tempo se fosse o caso. Se tu for pensar para o longo prazo, é melhor tu investir em investimentos atrelados ao IPCA. Para o curto prazo, para a tua reserva de emergência, para a tua reserva de oportunidade, é melhor tu investir em algo atrelado à Selic, ao CDI. E os pré-fixados? Seria bom tu investir nesse tipo de investimento para alguns objetivos específicos, ou ainda quando a taxa Selic estiver em queda. Se tu não é inscrito aqui ainda no canal, já clica aqui e ativa as notificações, que sai vídeo toda segunda-feira, às 19 horas, sobre o mundo dos investimentos. Por que os pré-fixados eles só são bons para o curto prazo e para quando a Selic estiver em queda? Porque quando a Selic está em alta, ela está subindo, a gente não sabe exatamente onde ela vai parar. Se a gente for ver pelo Boletim Focus do ano passado, se imaginava que uma taxa Selic seria muito mais baixa do que os 9,25% que finalizou o ano. Então, quando a Selic está em subida, numa alta, as pessoas não conseguem prever o final dessa curva. A gente não sabe se vai parar em 11, 12, 15, 20, porque a gente não consegue prever o futuro. E por isso, tu saber investir num pré-fixado ou num pós-fixado atrelado à Selic, por exemplo, é muito difícil tu fazer essa comparação com a Selic subindo. Já é uma conta um pouco mais avançada e por isso que investimentos em pré-fixados com a subida da Selic, ele é um pouquinho mais complexo. Quando a Selic está em queda, é mais fácil de tu fazer essa conta, porque, que nem eu falei, com ela em queda, a gente também não consegue prever até onde ela vai cair. E quando tu trava o teu investimento num pré-fixado com ela em queda, tu sabe que tu vai conseguir ter retornos maiores do que com investimentos atrelados à Selic ou ao CDI. Então, quando a Selic cair,
é um ótimo momento para tu investir em pré-fixados. É o nosso momento agora? Não, ainda não é. Esse ano a gente tem as eleições. Então, os juros estão subindo, a Selic está subindo, então ela ainda está em subida, né? E por causa das eleições, com uma turbulência que vai ter esse ano, com diversas fake news, notícias escandalosas, diversos assuntos que vão surgir nesse ano sobre todos os candidatos à presidência, pode fazer com que o mercado oscile mais e essas taxas subam além do esperado. Por isso que ainda não é o momento certo para se investir nos pré-fixados. Pode ser que esse momento ocorra ainda esse ano, antes das eleições? Pode ser sim. Tenho certeza disso? Não tenho, a gente não consegue prever o futuro. Pode ser também que ocorra depois das eleições. Ou pode ainda ocorrer de que com as eleições, com o resultado das eleições, esses juros podem acabar subindo ainda mais. Porque como será que vai ser a equipe do Banco Central no ano que vem, após ter um novo presidente? A gente não sabe disso. Por isso que os pré-fixados são tão arriscados. Com a Selic em queda, a gente entende que o nosso país está melhorando e com isso o IPCA, a inflação, está caindo também. Então, nesse momento, os pré-fixados vão acabar ganhando dos atrelados à Selic e também dos atrelados ao IPCA. Para investir em pré-fixados, existem alguns objetivos específicos, como para financiamento imobiliário. Fiz um vídeo sobre isso aqui, depois dá uma olhadinha. Se tu tiver financiamento imobiliário, muito importante tu olhar esse vídeo para saber como tu pode usar os pré-fixados a teu favor. E se tu tiver alguma dúvida, sugestão, comentário, escreve aqui embaixo que eu vou adorar ler e responder todo mundo. Tá certo? Muito obrigado e tchau, tchau.